Bom dia. Entrevista com Wagner Lopes, técnico do Vitória, pré-jogo contra a equipe do Itabaiano pela pré-Copa do Nordeste. Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Band News FM. Bom dia, professor. Após a importante vitória na Série B, a equipe muda o foco para a pré-Copa do Nordeste. Como está seu sentimento em relação ao encontro com o torcedor no Barradão após 1 ano e 7 meses? Bom dia, Marcelo, tudo bom? Prazer falar com você. Meu sentimento é de felicidade, é de alegria. A gente vem passando para o nosso jogador a importância de ter o torcedor do nosso lado. Então a gente encara com alegria, a gente encara como muito importante. E assim, eu vim jogar muitas vezes aqui no Barradão contra o Vitória. E todas as vezes que eu vim jogar aqui, a torcida apoiou o tempo inteiro, a torcida incentivou os jogadores o tempo inteiro. Então a gente sabe da força do nosso torcedor, então a gente quer jogar junto com o nosso torcedor com certeza. Daniela Leone, do Jornal Correio, pergunta para você de que forma a torcida pode ajudar o Vitória nesse jogo decisivo contra a equipe do Itabaiana. E se você quer fazer algum pedido especial ao torcedor? Oi, Daniela, até parece que você combinou com o Marcelo Góes, a pergunta é muito parecida. E eu volto a te dizer, todas as vezes que eu vim jogar aqui contra o Vitória, com outros clubes, a torcida apoiou, a torcida jogou junto com o Vitória o tempo inteiro, gritando, incentivando, uma torcida bonita, batucada, coisa linda. E a gente espera isso, a gente espera que o torcedor continue fazendo a parte dele, continue, depois de 1 ano e 7 meses, você ter a oportunidade de jogar do lado, dessa vez a favor dessa torcida maravilhosa. Eu estou feliz e o que eu peço para o nosso torcedor é que nos apoiem, nos ajude a enfrentar mais esse jogo, um jogo importante. A gente respeita muito o Itabaiano, independente de qualquer situação, então é importante o nosso torcedor jogar junto com nós, porque vai ser um jogo difícil, um jogo importante, e a gente espera contar com o apoio de todos. Anderson Matos, da Itapuã FM, qual a sua opinião em relação a ter que disputar a pré-Copa do Nordeste em meio a uma reta final da Série B tão desgastante como tem sido? Oi, Anderson, bom dia. Não adianta aqui a gente reclamar de calendário, não adianta aqui a gente reclamar de ter que disputar uma pré-classificação, porque é a forma como a gente chegou até aqui. Nós somos os responsáveis por estar nessa situação, por não ter conseguido a classificação antecipada. Então, os erros que aconteceram no passado, nós estamos colhendo fruto agora. Então, é corrigir a rota, é fazer o nosso melhor, é buscar a classificação, mesmo com todo respeito ao Itabaiano, a gente fazer o melhor, e nos próximos anos fazer um time mais competitivo, um time melhor no Campeonato Baiano para poder se classificar para a Copa do Nordeste antecipadamente. É isso que eu vejo. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Nos últimos jogos, o Vitória teve boa produção no quesito construção ofensiva e uma boa consistência defensiva. Porém, o ataque não marca gol há cerca de 1 mês. Você pensa em mudar alguma peça no ataque para que o setor volte a balançar a rede, ou para você, time que ganha, não se mexe? Então, Reinaldo, a gente vem dando oportunidades. Boa tarde, bom dia, prazer falar com você. A gente vem dando oportunidades, nós vínhamos testando vários jogadores ali. E as oportunidades não estavam nem sendo criadas. E aí depois a gente começou a construir melhor, a definir melhor no último terço, a chutar mais a gol. Então, assim, a bola não está entrando, mas por outras questões. Eu acredito que ficar mexendo toda hora não é o caminho. A gente está fortalecendo, está treinando cada vez mais e melhor, né, o último passe, a finalização, atacar com mais gente pisando na área. Então, eu acho que não adianta, as soluções que a gente está buscando, as melhores respostas que nós tivemos foram com os jogadores que entraram no último jogo. Então, a gente tem muita fé que a bola comece a entrar, que as coisas comecem a fluir normalmente,
para que a gente consiga fazer mais gols. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. Wagner, após alguns resultados negativos, a equipe ganhou fora de casa. Como está o clima para o próximo confronto nesta terça-feira contra Itabaiana? Clima de otimismo, clima de trabalho, clima de companheirismo. Dida, prazer falar contigo. A gente vem preparando, né, nos últimos 5 dias, especificamente para a Copa do Nordeste. Então é um campeonato importantíssimo para nós. Nós vamos encontrar um adversário duro, um adversário que a gente se estudou bastante, que a gente conhece. A gente sabe que teve muitas mudanças da Série D para cá, mas o nosso clima pré-competição, né, a preparação para esse jogo, o nosso clima, o nosso ambiente de trabalho é muito positivo. Flávio Gomes, da Rádio Web, Rádio Alfa. O jogo contra Itabaiana, seguido de classificação, pode ser um fator emocional positivo para o jogo contra o Brasil de Pelotas, ou a cada competição tem que ser um processo motivacional diferente? Então, Flávio, tudo bom? Bom dia. Eu acredito que a motivação, ela está dentro do jogador. Ela é de dentro para fora, ela é intrínseca, ela não é extrínseca, ela não é de fora para dentro. Se o estádio estiver lotado, eu vou jogar bem. Se tocar o hino, eu vou jogar bem. Não. Eu acho que cada jogo tem a sua importância. A gente tem que respeitar o Itabaiana, porque não ganhamos nada. Jogos, tem que tomar muito cuidado com o que fala. A gente procurou se preparar da melhor maneira possível, mas vamos ter que correr muito, vamos ter que lutar muito para fazer um bom jogo. Então é pensar jogo a jogo. É claro que são situações diferentes, mas dentro de casa você tem que buscar a vitória sempre, mesmo respeitando todos os times, independente de ser o Itabaiana, de ser o Brasil de Pelotas. A gente dentro de casa precisa vencer, como nós tentamos vencer contra Botafogo, contra Coritiba, enfim. Então é cada um fazer o seu melhor, respeitar a todos, mas a melhor forma de respeitar o adversário é você buscar fazer o seu melhor dentro do fair play. E é isso que nós vamos fazer. Paulo Henrique, das rádios Simões Filho FM, 93 FM GQE. O que você sabe sobre o adversário de amanhã, que jogou a Série D e entrou em campo semana passada contra o Bahia de Feira? Oi, Paulo, tudo bom? Prazer falar com você. Eu sei tudo. Eu assisti os últimos jogos da Série D contra o América, assisti o jogo contra o Bahia de Feira, e posso te dizer que a gente estudou muito, a gente sabe a forma como o time jogou esses jogos, né? Desde o Léo Elivelton, que jogou ali improvisado, o Ramon, que eu conheço desde a época do Fluminense lá de Joinville, o Michel, né, o Paulinho, lateral esquerdo, o Felipe Recife, volante, o Jacobino ali, o capitão número 7, aí Técio, que é o construtor, é o cara que a maioria das bolas passa pelo pé dele ali, número 10 o Técio, o Pedro Henrique também a gente conhece, o Cleiton, número 8, o Paulinho também, Simeonato, que estreou no último jogo já fazendo gol. Então, hoje em dia, da mesma maneira que eu tenho certeza que eles estudaram o nosso time, a gente também estudou o time deles. Então, nós temos o Gabriel Eloy, que é o nosso analista de desempenho, e ele busca todas as informações, a gente senta, estuda junto, tira impressões, opiniões, enfim. Sandro ajuda, Flávio ajuda, Ricardo ajuda, todo mundo aqui buscando informações. Então a gente busca cercar todos os detalhes, né? E eu gosto muito de uma frase da Arte da Guerra, que primeiro você conhece as suas deficiências, né? Depois você tem que conhecer o seu adversário, isso é muito importante. Lucas César, do canal LC, o que representou para você, Wagner, esse triunfo contra o Sampaio Corrêa? Te empolga ou ainda é preciso manter os pés no chão? Nada mais, né, me empolga. Flávio, né? Lucas. Nada mais me empolga no futebol, com relação a você dormir na vaia ou dormir no aplauso. A gente sabe a importância que é você ganhar 3 pontos fora de casa, é uma coisa dificílima, mas a gente está sempre com os pés no chão, sempre buscando equilíbrio, sempre buscando motivar os jogadores da melhor maneira possível. Fábio Almeida, da Rádio Excelsior.
Se não bastasse a pressão para fugir do rebaixamento, vem esse jogo pela Copa do Nordeste para colocar mais pressão, mesmo sabendo que são os jogadores que resolvem em campo. Como está a sua cabeça com a bomba do rebaixamento que você está buscando desarmar e agora mais essa da Copa do Nordeste? Oi, Fábio, bom dia. A gente acorda todos os dias com uma motivação gigante para trabalhar. E aí é um problema por vez, é um problema, né, você resolve os problemas no dia a dia, sempre focado, sempre buscando fazer o melhor possível naquele dia. Então, eu acho que nós vamos conseguir sim salvar do rebaixamento. É claro que fácil não vai ser, mas eu não trabalho sozinho, tem muita gente ajudando. Então a gente une força com essas pessoas para poder cada um fazer o seu melhor e, consequentemente, vencer os jogos que a gente precisa. Flanquel Lima, da Rádio Sociedade. Como você avalia ter um jogo eliminatório por uma competição importante em meio à luta contra o rebaixamento na Série B? Mudar de foco nesse momento é bom ou é um mal necessário? Então, é Flanquel, né? Tudo bem, Flanquel? Prazer falar com você. Bom dia. Na verdade, todos os jogos a gente encara de uma única maneira, que é como sendo o jogo mais importante da nossa vida. Então, o jogo de terça-feira, o jogo de amanhã contra o Itabaiana, é o jogo mais importante da vida do Vitória. Então, a gente encara dessa maneira, é jogar bem, é jogar no limite, é buscar o melhor para conquistar a vitória. Então, a gente encara dessa maneira. Não adianta eu ficar falando de calendário, eu ficar criticando, não, a gente está nessa situação, o calendário é esse, vamos superar. Clério Samorim, da Rádio Metrópole. Nesta reta final, é preciso um leque de variações em cada partida. Como suprir a limitação coletiva hoje do Vitória? Ô Clérison, aí tem uma discussão grande, né? O que é limitação coletiva para você, talvez não seja limitação coletiva para mim. Falhas individuais é uma coisa, falha coletiva é outra. Tática e tecnicamente falando são coisas diferentes. Então, na minha visão, não existe essa limitação coletiva. O que existe dentro do coletivo é alguma individualidade que, por um motivo ou outro, erre, e aí você tem a falha e, consequentemente, o erro. Eu acredito que, individualmente, a gente, cada vez mais, os jogadores estão entendendo, e eu acredito que você entenda o que é tática individual e tática coletiva. A missão que o treinador passa e a função de cada posição, ela requer muitas vezes uma abordagem diferente, mas eu entendo que dentro da nossa limitação individual, ou técnica, ou tática, ou de imposição física, qualquer que seja essa limitação, a gente vem buscando correção, a gente vem buscando uma evolução nos treinamentos, e a gente tem alcançado isso. Prova disso que nós fomos lá em São Luís do Maranhão e vencemos um adversário dificílimo. Então, nessa reta final, as variações que a gente tem em cada partida, muitas vezes é por conta do que faz o adversário. E a maneira de suprir erros é você trabalhar mais, trabalhar melhor, porque o erro é individual e ele acaba acarretando o coletivo. Então, é trabalhar, é orientar, é pedir maior poder de concentração, maior poder de comprometimento, e a gente tem feito isso e os jogadores têm respondido de forma positiva. Para finalizar, PV Araújo, do Galácticos Online e B-News. Professor Pablo Siles foi liberado para resolver questões pessoais no Uruguai. Como está a situação do jogador? O clube sabe quando ele retorna? O clube sabe, sim. O jogador realmente teve um problema e ele está resolvendo. Então a gente espera que na data marcada ele volte e se apresente, é o que a gente está esperando.